Elixir em Foco, o podcast da comunidade brasileira de Elixir. Elixir em Foco é um podcast em que conversamos com pessoas da comunidade brasileira de desenvolvedores de software sobre a linguagem de programação Elixir. Esta é a nossa segunda temporada, em que teremos diferentes formatos de episódio. A Erlang Ecosystem Foundation apoia este podcast financiando o software que utilizamos para gravar os episódios. A Erlang Ecosystem Foundation é uma organização sem fins lucrativos, apoiada por mais de 1.000 membros que abraçam o seu modelo de grupos de trabalho colaborativos e eventos de construção de comunidades. Os membros da Erlang Ecosystem Foundation incluem líderes da indústria que se dedicam a promover o estado da arte para Erlang, Elixir, LFI e outras tecnologias baseadas na BIM. Associe-se! O link está na descrição do episódio e a associação básica é gratuita para indivíduos. Olá, eu sou Adolfo Neto, professor da UTFPR Curitiba. Estou aqui com Hermínio Torres. Olá, pessoal. Bem? Bem. Cristine Guadalupe. Olá, pessoal. Zoe Peçanha. Oi, pessoal. Meus colegas de equipe do podcast Elixir em Foco, o podcast da comunidade brasileira de Elixir. E hoje iremos entrevistar Gabriela Moreira, engenheira de pesquisa na Informal Systems, mestre em computação pela UDESC. E eu conheci Gabriela por ter participado das suas bancas de qualificação e de defesa de mestrado em computação aplicada, né? O nome do mestrado é Mestrado em Computação Aplicada, na UDESC, que, para quem não sabe, é a Universidade do Estado de Santa Catarina. A gente vai falar um pouco mais sobre o trabalho dela no mestrado mais tarde. Em primeiro lugar, vamos cumprimentar. Tudo bem, Gabriela? Obrigado por participar do Elixir em Foco. Você pode se apresentar para as pessoas que nos escutam? Oi, Adolfo, tudo bem? Oi, todo mundo. Bom, eu sou a Gabriela, tenho 24 anos, eu terminei meu mestrado ainda esse ano, conversando bastante com o Adolfo, e eu tenho trabalhado numa empresa chamada Informal Systems, já vai fazer um ano agora, início de dezembro. Eu tenho trabalhado com especificação formal de software, usando TLA+, e principalmente desenvolvendo ferramental ao redor de TLA+. Agora, no trabalho também foi o que eu fiz nas minhas pesquisas. O que é a Informal Systems? Na página da empresa está escrito que é uma cooperativa de trabalhadores, é isso? Como que funciona? A Informal Systems é uma empresa na área de blockchains, e ela, sim, tem essa estrutura de cooperativa, né? Então, qualquer pessoa que está lá por um determinado tempo se torna um trabalhador que também é dono da empresa, e aí a gente tem alguns tipos de decisões mais coletivas, assim, a gente ainda também está aprendendo um pouco sobre o que isso significa e como que a gente exerce isso na prática, mas, em teoria, ela é formada assim, a empresa, no papel, né, e, então, como eu falei, a empresa está no ramo de blockchains, ela foi uma empresa que surgiu a partir de um tipo de fundação que eles fazem para arrecadar dinheiro para o blockchain, então ela meio que saiu de uma organização sem fins lucrativos e se tornou uma empresa com fins lucrativos, mas que deu origem por haver uma necessidade, assim, burocrática ali de ter uma empresa com fins lucrativos para fazer desenvolvimento de blockchains, mas tem desde o início da empresa tem um grupo significativo de pessoas da área acadêmica de métodos formais que tenta colocar em prática as ideias de métodos formais ali nesse ecossistema de blockchain onde a gente atua ali na Informal Systems. E como que você começou a trabalhar na Informal Systems? Eu já conhecia, na verdade, a empresa desde 2020, porque eu participei de uma conferência de TLA+. Na verdade, eles têm essa conferência já faz alguns anos, agora não sei exatamente quantos, mas já faz algum tempo que eles têm essa conferência, mas no ano de 2020 eu tive a oportunidade de participar por conta da pandemia, eles fizeram a edição online. Geralmente ela acontece nos Estados Unidos, mas em 2020 foi a versão online, então eu fui assistir a conferência, e lá eu vi vários trabalhos, inclusive parecidos com o meu, assim, né, na área do que eu estava começando do mestrado na época, e foi
foi bem legal, né? Conhecer os outros trabalhos e tal. E eu fiquei, na época, assim, fiquei mais quietinha ali na reunião e tal, da conferência. E no ano seguinte, então, até fui convidada a palestrar nesse evento. E daí, já tinha um pouco a intenção, assim, mas aí fui convidada. Decidi falar sobre o meu trabalho do TCC, da graduação, lá nessa conferência. Também foi online de novo, né? Por conta da pandemia ainda. Na verdade, esse foi no modelo híbrido, mas eu participei de forma online. E daí, um dos participantes da Informal Systems, que também estava presente no outro ano, né, que não me conheceu no outro ano, porque eu estava só escutando, mas dessa vez me viu lá, ele me chamou ali no LinkedIn, perguntando mais sobre o meu trabalho, perguntando se eu teria interesse de conversar com eles. Aí participei de uma conversa com eles, ele explicou o que eles faziam lá, assim, e uma coisa que eu nem cogitei, assim, eu nunca tinha cogitado aplicar, de fato, para eles, porque parecia muito distante para mim, assim, uma empresa bem pequena, com poucos funcionários, bem especializados. Então, mas aí, como ele veio falar comigo, daí eu decidi, ele me sentiu, a pessoa que me viu, né, que é o Igor, que hoje é o meu líder, ele me chamou e daí eu decidi conversar e iniciar o processo de aplicar para a empresa. Foi assim que eu comecei a trabalhar lá. Certo. É interessante porque isso mostra que, quer dizer, participar de conferências, mesmo online, dá para fazer um networking, dá para participar ter acesso às oportunidades que geralmente são divulgadas nessas conferências. Com certeza. E como é que é o seu trabalho? E como é que é o seu trabalho hoje em dia na Informal Systems? Como é que é ser uma engenheira de pesquisa? Interessante. Eu acho que o que mais diferencia, assim, do trabalho que eu tenho lá do que eu já costumava fazer antes, assim, é que o meu trabalho é bem mais especializado e as outras pessoas que trabalham no meu time, assim, nos outros times da empresa, também são pessoas bem especializadas em algo. Então, na rotina, assim, do dia a dia muda bastante, porque quando vem a gente pensa numa nova tarefa para fazer, né, vem uma coisa nova, a gente não faz aquilo todo mundo colaborando junto, tal. Geralmente aquilo vai para uma pessoa, assim, né? Então, eu estou num projeto ali que eu toco a maioria das coisas desse projeto e cada um tem a sua coisa que está desenvolvendo como se fosse um trabalho de pesquisa, assim, nesse sentido, né? De que cada um faz uma coisa diferente para que contribui para a mesma bem final, assim. E são projetos longos, assim. Então, acho que esse é o que mais me remete à pesquisa, né? De outras formas, assim, no meu dia a dia eu não faço muita pesquisa de fato, no sentido de ler ou escrever artigos, assim, eu até leio alguma questão de artigos quando preciso para ajudar no desenvolvimento, mas não é um requisito que vem para mim, assim, você tem que escrever artigos, né? Até temos algumas pessoas, tivemos estagiários de doutorado, inclusive trabalhei com um brasileiro, nesse momento agora ele não está ativo, mas ele deve voltar no que vem, mas ele foi estagiário ali, ele está fazendo doutorado dele na Suíça, e ele fez estágio com a gente, e daí ele se inscreveu ao artigo e tal, trabalhando na pesquisa junto com a gente. Falando um pouco do que eu falo, então, eu faço ali de fato no meu trabalho, né? Na verdade, quando eu entrei ali, eles me apresentaram algumas oportunidades diferentes de no que eu poderia trabalhar, todas elas relacionadas com Telha+, porque eu entrei no time que desenvolve o Apalache. O Apalache ele é um model checker para Telha+, que é, assim, falando bem por cima, né, ele é como se fosse um compilador com uma linguagem de programação. Então, digamos que a linguagem de programação está para Telha+, assim como o compilador está para o model checker. Vamos colocar assim por enquanto. Então, eles trabalham nesse model checker, que é um dos únicos dois que existem. E eu entrei no time que desenvolve o model checker e tal, então eu até trabalhei um pouco dentro da ferramenta ali para me integrar ao time, mas aí foi me apresentado alguns projetos diferentes e eu optei por trabalhar num projeto que é uma nova linguagem de especificação formal, que ela tem as mesmas características por baixo, assim, dos panos, ela trabalha na mesma lógica que o Telha+, porém, ela tem uma sintaxe muito, muito mais familiar para os engenheiros, as pessoas devem conseguir aprender ela muito melhor, também tem um ferramental muito legal que não tem como a gente fazer para Telha+, é muito difícil fazer para Telha+. Então, a gente começou esse projeto, tinha só um rascunho de como que seria a linguagem e o parser para ela, e desde então eu tenho trabalhado em todo o resto da linguagem. Então, esse ano eu fiz resolução de nomes, eu fiz todo um sistema de efeitos, eu escrevi, implementei, e o sistema de tipos que eu estou finalizando agora, no final do ano, a gente deve liberar a linguagem. Ela também tem uma extensão para o VS Code,
onde você tem todas aquelas features de linguagem de programação normal, então você vai ter autocompletion, você vai ter toda a navegação de código, você tem assistência para assinatura de tipos, você consegue visualizar os tipos inferidos, os efeitos inferidos. É isso que eu tenho trabalhado agora, acho bem legal, porque eu consegui juntar o meu interesse com linguagem de programação e sistema de tipos e métodos formais. Nossa, que incrível. Esse sistema de tipos e toda a questão de linguagem de programação e, entre aspas, compilador, é uma coisa que me chamou muita atenção. Mas, trocando um pouco de assunto, mas como que você conheceu o Elixir de fato? Então, eu estava até tentando me lembrar, né, antes de vir aqui para o podcast, quando exatamente eu conheci. E daí eu lembrei bem, lá na universidade que eu fiz minha graduação, meu mestrado, na UDESC, a gente tinha esses eventos até que eu participo desde o início da fundação deles, todas as quartas-feiras, a cada 15 dias, nas quartas-feiras, a gente se reúne e algum aluno fala sobre algum tema que não é tratado no curso. Inclusive, eu já dei algumas dessas palestras lá, a gente chama de colóquios da ciência da computação no UDESC. Inclusive, tem no YouTube, se vocês quiserem ver, é muito legal. Só procurar colóquio ciência da computação. E eu sempre ia nesses, assim, né? Depois, no final da graduação, eu não consegui mais tanto, mas no início eu ia toda edição. E uma vez um colega, o Paulo Cucci, ele apresentou sobre Elixir. Eu nunca tinha ouvido falar, né? Naquela época eu era mais calor, assim, na faculdade. E ele que apresentou, então ele fez toda uma apresentação sobre a linguagem. Eu lembro, assim, no momento que eu fiquei muito empolgada, eu gostei muito, eu fiquei, caramba, isso é muito legal, é funcional e dá para entender o que está acontecendo, a sintaxe é muito bacana. Eu só lembro que eu me senti muito decepcionada no final, quando ele falou que não tinha tipagem estática, né? Acho que até tem algum jeito de fazer, tá? Mas ele deixou bem pro final, assim, o último slide dele, eu lembro que era assim, mas não possui, né, sabe, prós e contras, assim, não possui tipagem estática. Eu fiquei, pô, mas como assim? E daí eu acabei não indo atrás de aprender mais sobre linguagem, porque isso me decepcionou bastante, mas eu lembro que foi esse o evento que eu conheci o Elixir. E você acabou, pela resposta eu acho que eu acabo deduzindo, mas você acabou tendo alguma experiência profissional com o Elixir? Não, eu tive bastante experiência profissional com Ruby, né, mas com linguagem funcional, infelizmente, não. E minha experiência realmente com Elixir foi mais no meu trabalho acadêmico, onde eu usei bastante, assim, mas não profissional, infelizmente. E continuando nesse assunto, por que você decidiu usar Elixir no seu trabalho de graduação e de mestrado? Como que foi essa decisão? Então, no trabalho de mestrado, eu queria... trabalho de graduação, na verdade, eu estava tentando fazer geração de código a partir de TLA+, para alguma linguagem de programação, né? Esse era o meu objetivo inicial. E TLA+, é uma linguagem bem declarativa, então você não escreve um processo que acontece uma coisa depois da outra, você escreve declarações, né, igualdades, definições. Então seria meio difícil traduzir isso para uma linguagem que não fosse funcional. Eu consegui enxergar na minha cabeça bem claro um mapeamento entre aquilo e uma linguagem funcional. E na época eu trabalhava de linguagem funcional, eu só conhecia Haskell, assim, só trabalhava com Haskell. Só que também Haskell eu sei que não é uma linguagem muito usada na indústria, que tem algumas dificuldades de você aprender, de começar a usar, tem seus defeitos, né? Então acho que vai ser difícil convencer as pessoas de que, né, gerar código para Haskell é realmente útil, é legal, tem que pensar em outra coisa. Daí eu lembrei de Elixir, porque eu sabia que sintaxe era parecida com Ruby, na época eu já estava trabalhando com Ruby e realmente sabia o quão bom era você começar a aprender aquilo, conseguir ler o código assim, em inglês, como, né, você lê em voz alta o código sem um monte de símbolo. Então eu percebi o quanto isso era importante para a indústria. Então isso já foi, então acho que Elixir vai ser uma boa, mas, né, que mais, assim, além de, assim, acho que só por isso eu já escolheria Elixir, né, mas tem alguns outros motivos, assim, que são bem relevantes. O TLA+, ele é principalmente usado para descrever sistemas distribuídos concorrentes, principalmente porque esses são sistemas que é mais difícil você pensar sobre eles, pensar em todos os cenários possíveis. Então, você precisa, às vezes, de um auxílio de uma ferramenta de métodos formais e tal, para te ajudar a raciocinar sobre todo aquele espaço de problema que você tem no sistema distribuído. Então, dado que a maioria do uso de TLA+, é para sistema distribuído, eu precisava de alguma linguagem que suportasse isso, né? Não ia pegar um Python da vida, um Ruby da vida, que você não consegue ter um paralelismo, uma concorrência de verdade ali, ou é muito difícil você suportar, você teria que subir múltiplos processos e ter todo esse overhead de coisas que teria que lidar, né? Eu vi que
Elixir baseado em Erlang deve ser fácil, né? Depois que eu fui ver como é que era mesmo, eu vi que é fácil mesmo, mas foi naquela expectativa de, não vou ter muito trabalho em tentar simular toda essa concorrência. Então, esse foi um motivo bom, e também alguns outros motivos mais básicos, assim, como era uma linguagem open source, que era um requisito mínimo, assim, para eu conseguir fazer meu trabalho, esse tipo de coisa. Certo. Então, vamos entrar agora na parte, tentando explicar um pouco mais algumas coisas que a gente acabou já comentando, né? TLA+, métodos formais. Então, foi interessante porque eu estava na CodeBeam América 2022, que é um evento da comunidade Beam, né? De Erlang e Elixir, o Hermínio estava lá também. E eles falaram assim, o Francesco Cesarini, que é um dos organizadores, falou assim, todo ano a gente procura trazer aqui para a conferência alguma pessoa que não é exatamente da nossa área. Aí ele apresentou essa Mariane Bellotti, que eu sinceramente nunca ouvi falar. Eu também, assim, eu até ensino um pouco de especificação formal para os meus alunos, mas eu dou uma pincelada assim muito rápida, só para dar uma ideia muito, muito básica. Então, nunca ouvi falar dessa Mariane Bellotti, mas ela tem livro publicado, né? Ela não é uma pessoa da academia, é uma pessoa do mercado mesmo. E ela ministrou uma palestra chamada Formal Verification, No Formal Reasoning, né? Verificação formal, não. Raciocínio formal. E te mencionou. Provavelmente ela foi procurar, assim, quem que está na comunidade de Elixir ou Erlang que faz alguma coisa relacionada a métodos formais e achou a sua palestra lá no evento de TLA+, né, o Elixir Code Generation from TLA Plus Specifications. Eu vou deixar o link na descrição do episódio. Mas então, pensando aqui no público-alvo do nosso podcast, que é, geralmente, eu imagino, são mais pessoas que estão ou trabalhando com Elixir ou querem trabalhar com Elixir, e algumas delas talvez não tenham muita ideia do que seja especificação formal, verificação formal, métodos formais. Se alguém, assim, desse público-alvo fosse perguntar para você o que é isso, o que são essas coisas, como é que você explicaria? Legal. Eu acho que é para explicar falando, assim, que uma introdução, assim, né, para onde... Às vezes a gente escreve muito software e nem sempre é difícil a gente ter certeza que o software está correto, né? Quando a gente tem um software simples ali, que faz encontrar os números primos, tal, a gente faz alguns testes e tal, e não, tudo bem, acho que está correto. Quando a gente começa a subir para sistemas concorrentes distribuídos, a gente percebe, assim, nossa, não tem como eu pensar em tudo que pode acontecer. Assim. E, nesses momentos, o que a gente pode fazer? E é aí que os métodos formais, verificação formal, pode ajudar a gente. Porque o método formal ele é um jeito de você descrever o seu sistema usando formalismos matemáticos que já existem. Então, esse pessoal da matemática está estudando um monte de coisa já faz muito tempo, e eles têm muitas ferramentas e formas de descrever coisas de forma precisa, que podem ser justamente o que pode ajudar a gente quando a gente não consegue raciocinar sobre o nosso software de forma completa e garantir que ele está correto sozinhos. Então, a gente usa de métodos formais para descrever o nosso sistema de algum jeito. Então, você vai precisar de alguma linguagem, algum sistema de método formal, você vai precisar descrever o que seu sistema deve fazer. E daí, usando algumas ferramentas relacionadas a métodos formais, você consegue verificar que ele, de fato, faz o que você espera. Então, na área que eu trabalho, que é o que eu conheço mais, existem vários métodos formais, um assistente de provas, coisas assim, que eu não sou muito conhecedora, mas a área que eu trabalho seriam com model checkers, que eu falei, né, que é como se fosse o compilador da linguagem de programação. Falando mais assertivamente, assim, o model checker ele vai pegar o teu modelo, que é essa forma que você descreveu o seu sistema de algum jeito, de alguma linguagem, por exemplo, TLA+. Então, você foi lá, descreveu o seu sistema em TLA+, o teu model checker vai pegar esse modelo, então, dessa descrição do teu sistema, que geralmente é basicamente um jeito mais descritivo, mais abstrato de você descrever uma máquina de estados, assim, de estado tal, tem uma transição, outro estado, outra transição. Então, você tem essa máquina de status, que é o seu modelo, você dá ela para o model checker, junto com algumas propriedades que você quer que sejam satisfeitas, ou quer verificar se são satisfeitas. Se der o model checker, vai de algum jeito encontrar ali, vai dizer se as suas propriedades são satisfeitas ou não, e se elas não forem, ele vai te dar certinho uma lista de passos, lista de estados que levam a aquele erro acontecer. Então, eu gosto de dar um exemplo assim, né? Você dá um sistema e você fala assim, não quero que esse sistema em nenhum estado ele pegue fogo. E daí o model checker vai lá e vai tentar fazer o sistema pegar fogo de todos os jeitos possíveis. E daí, se ele conseguir pegar fogo, ele fala, olha, se você começar no estado A, for para o estado B, e daí você fizer tal transição, e daí você for parar no estado Z,
depois desse estado você pega fogo. E daí você, tá, entendi em que estado eu pego fogo, vou arrumar o bug. Assim, né? Então, é o jeito mais absurdo, assim, de explicar, mas é mais ou menos assim que funciona e assim que a gente usa esse vertente de métodos formais, que é com o modo check. Muito boa essa explicação pelo fogo. Eu já vi alguns autores também falarem assim, que a questão da especificação formal, por exemplo, se você vai falar sobre ordenação, então um algoritmo de ordenação vai dizer, olha, você tem um array, né, um vetor, você pega esse elemento aqui, troca com aquele, pega esse, troca com esse, não sei o que, você vai descrever exatamente o que vai ser feito. Uma especificação formal vai somente dizer, olha, eu vou receber uma lista de números e no final o que eu vou ter é uma lista de números também, contendo todos os números que estavam naquela mesma lista, só que esse aqui é menor que esse, que é menor que esse, que é menor que esse, que é menor que... Menor não, né? No caso, a ordenação não vai ser necessariamente menor. Menor é igual. Mas, enfim, então você descreve o que e não o como, né? Também é outra forma de explicar. Legal, posso até falar mais um pouquinho disso? Acho que, assim, isso é um jeito de você também escrever propriedades, né? Então você pode falar, eu acho que se eu ordenar aqui desse jeito aqui, eu acho que deve dar certo. Sabe quando tá entrando no curso de computação e você tem essas ideias? Não, isso se eu fizer assim deve dar certo, deve ser mais rápido, vou tentar, né? Então você vai lá, escreve o seu algoritmo e também escreve essa propriedade, né? Qual que é a propriedade de uma lista ordenada? Todo elemento tem que ser menor ou igual ao próximo. Então isso é um jeito de escrever propriedade, mas também é uma forma importante de a gente pensar sobre abstrações. Porque se eu tenho um algoritmo todo complicado, que faz um monte de coisa, inclusive no meio dele lá tem uma ordenação. Quando eu for especificar ele formalmente, o correto, assim, para fazer uma especificação boa, é eu não me preocupar com esses detalhes menores. Por exemplo, eu sei que eu estou usando Quicksort. Eu sei que o Quicksort funciona, né? Olha quanta pesquisa tem nisso. Eu não preciso me preocupar com isso agora. Então, eu faço todo esse meu algoritmo complexo e quando eu vou fazer a ordenação, eu digo, olha, assume que isso aqui é uma lista ordenada. Porque o model check vai saber lidar com isso. Inclusive, vai saber lidar muito melhor do que se você escrever o algoritmo todo, que ele vai ter muito mais trabalho para fazer as coisas. E é importante a gente ter essas noções de abstração. Se a gente tentar especificar todos os detalhes do software numa mesma especificação, a gente não vai dar conta. Porque um problema muito grande que a gente tem em especificação formal é da explosão de estados. Porque, como eu falei, ele vai procurar o fogo de todos os jeitos possíveis. E se todos os jeitos possíveis for considerar todas as formas possíveis de ordenar, todas as formas... Você não vai conseguir, você não vai ter uma resposta em tempo hábil, você vai ficar deixando o nosso rodando para sempre. Então, é importante também a gente saber... Né, o que a gente está querendo provar aqui? A gente assume que a ordenação está certa, assume que esse outro sistema aqui com o qual eu me comunico está funcionando corretamente, vai me responder de forma consistente, eu estou verificando essa parte do software. Isso é uma coisa bem importante que a gente tenta explicar bastante para as pessoas, que geralmente é mais difícil para os engenheiros, assim, para os desenvolvedores entender, né? Que eles querem tudo especificar nos mínimos detalhes, daí não conseguem obter resposta. Legal, interessante. Quer dizer, tem pessoas que acham que dá para especificar tudo. Não sabem que a questão da complexidade. Isso, né? Não sabem abstrair, às vezes. É difícil, né? Acho que para todo mundo é um pouco difícil abstrair as coisas e saber olhar para os componentes de forma isolada. Porque a gente vai ter que, para conseguir especificar um sistema complexo, vai ter que isolar os componentes e especificar de forma isolada. E saber como eles se comunicam, ter interfaces claras, esse tipo de coisa. Gabriel, a gente acabou tocando alguns momentos, né, nessa sigla do tal do TLA+. Tu poderia falar um pouco sobre o que é que isso significa? Legal. TLA+, a sigla, né, para começar, a sigla é para Temporal Logic of Actions, e o mais é o mais mesmo, então, lógica temporal das ações mais. É uma linguagem de especificação formal com base na lógica temporal das ações, que é só TLA, sem o mais. Então, o Leslie Lamport, que é o criador dessa linguagem, ele também criou a lógica, né? Criou a lógica para descrever sistemas distribuídos. E, então, a linguagem de especificação formal, ele criou inicialmente para ele mesmo usar nos artigos dele, nos papers dele, para ele conseguir descrever os algoritmos dele de forma precisa. Então, o Leslie Lamport, ele é conhecido como o pai dos sistemas distribuídos, né? Ele criou alguns algoritmos aí, mas ele achava difícil escrever de forma precisa, sem ambiguidade, aqueles algoritmos. Mesmo ele fala assim, que mesmo ele que tem experiência, né, em descrever algoritmos, mesmo ele comete erros, onde ele vê que alguns artigos dele, ele descreve, né, em inglês, ele descreve com ambiguidade. Então, ele criou essa linguagem de especificação formal para descrever com mais precisão algoritmos para sistemas distribuídos.
E depois disso, alguém foi lá e escreveu um model checker para linguagem. Daí, hoje, o Leslie Lamport é envolvido ali, né, também no desenvolvimento do model checker. Mas ele iniciou assim como uma linguagem de especificação formal. Então, existem várias linguagens de especificação formal, talvez, né, alguns ouvintes até conheçam algumas linguagens que aprenderam na faculdade, tem famosas redes de Petri, que são antigas, cálculo Pi, e daí o que TLA mais faz de diferente, ou faz de melhor, ou algo assim, né? Então, as especificações em TLA+, elas parecem bastante com afirmações lógicas, assim, você olha, se você conhece um pouco de lógica, você olha e você lê a especificação como se você estivesse lendo lógica, não tem, por exemplo, os desenhos, ou setas, ou coisas assim, você escreve fórmulas lógicas para definir seu sistema. E é basicamente um jeito bem declarativo de você declarar um monte de transições, né? Então, eu costumo falar, assim, que em vez de se você quer escrever uma máquina de saldos que faz soma, né? Em vez de você, desenhar uma bolinha para o 0, faz um mais, daí vai para a bolinha com 1, daí faz um mais, vai para a bolinha com 2, faz infinitas bolinhas. Em TLA+, você vai dizer, olha, x', que é o x do próximo estado, é igual a x mais 1. Isso vai definir todo esse conjunto de transições para você, em uma única definição ali, que é uma soma, né? Então, você tem um jeito bem poderoso de escrever transições em máquinas de estado, e ele é então, é a lógica temporal das ações. As ações, elas são jeitos poderosos de você descrever essas transições. Então, você fala a soma vai ser uma ação. E a parte da lógica temporal é porque o jeito que você escreve as propriedades, você usa a mesma linguagem para escrever as ações que o seu modelo, e a mesma linguagem para escrever as propriedades. Então, você vai usar ali os conectivos lógicos temporais, que você diz assim, os lógicos temporais principais são o sempre e o eventualmente. Você basicamente fala assim, sempre o meu sistema vai estar sem pegar fogo, vai estar geladinho, né? Você pode falar isso. Ou você pode falar, eventualmente é um pouco mais difícil de pensar, assim, o exemplo que eu uso bastante é do sinaleiro de trânsito, assim, semáforos, né? Então, eventualmente, no semáforo, se você tem mais de um semáforo, você fala, olha, eventualmente cada semáforo tem que ficar verde, senão a fila de carro vai ficar muito braba lá, porque nunca abre, né, o semáforo. Então, você tem um sistema ali com vários semáforos, você quer que, eventualmente, todos eles fiquem, não ao mesmo tempo, né, mas cada um deles, eventualmente, tem que ficar verde, e tem uma coisa que você quer sempre, é que não tenha mais de um verde ao mesmo tempo. Então, todos os estados, não importa, né, em qualquer momento, você quer que não tenha mais de um verde ao mesmo tempo, senão os carros vão bater. Então, é assim que a gente escreve as fórmulas temporais, né, que elas se dizem por todo o tempo de execução do sistema, todo aquele comportamento, aquela sequência de estados, a gente vê ela como uma linha temporal e definir fórmulas sobre aquilo. Muito legal. E como que uma empresa poderia incluir o TLA+, para ajudar na cobertura de testes? Porque acaba que esse conceito de especificação e verificação formal as pessoas no geral tendem a achar que é uma questão mais acadêmica, né? E não vem tanto um uso prático. Você conseguiria explicar de alguma forma mais simples? Sim, eu acho que, assim, primeiramente, existe um custo de você especificar alguma coisa em qualquer linguagem, né? Vamos dizer TLA+, mas em qualquer linguagem você tem um custo de você for lá, analisar, especificar aquilo, abstrair de algum jeito, né? Então, tem que ter alguma justificativa. Geralmente se justifica mais esse tipo de sistema que eu falei, assim, onde os programadores não conseguem ter certeza que está tudo certo por eles mesmos. Não sei se eu pensei em todos os cenários, ou achei que tinha pensado em todos os cenários, mas está sempre dando bug, então tem coisa que eu esqueci. Então, esse é o tipo de cenário onde geralmente faz mais sentido você aplicar métodos formais, principalmente se há algum risco envolvido, por exemplo, um risco monetário, né? Por isso que existe tanto trabalho relacionado a métodos formais na área de blockchain, porque qualquer erro de algoritmos geralmente significa um risco monetário, um risco financeiro que ninguém gosta. Então, esse é o cenário onde geralmente se aplicam métodos formais. Como que se aplica? Você vai pegar algum tipo de algoritmo, alguma parte do seu sistema, não o sistema inteiro, como eu falei, né, que você tem ali algum risco, vai escrever uma especificação sobre aquilo. Então, aqui o que acontece? Quando eu vou... Então, exemplo clássico, né, de transferir dinheiro. Quando eu vou transferir dinheiro, eu vou ter que olhar se o fulano quem está querendo transferir tem dinheiro suficiente, né? Se quem que vai receber, aí tem que fazer a soma, tem que subtrair do saldo do outro de uma forma atômica. Então, toda aquela implementação de como que você transfere dinheiro, você vai modelar aquilo nessa máquina de estados, usando aí a linguagem que você escolher, o método que você escolher.
E daí depois que você escreveu essa especificação, aí as pessoas geralmente perguntam, né? Tá, mas como que eu sei que a minha especificação não tem um bug, que eu não especifiquei errado? Tipo assim, o que adianta se eu especificar errado, depois eu vou fazer meu código errado também, né? E aí? Então, é o tipo de coisa que as pessoas geralmente perguntam. A questão é que a sua especificação que você escreveu, se ela estiver errada e você verificar a propriedade sobre ela, você tem esse poder ferramental de verificar a propriedade, você geralmente vai perceber que tem uma coisa de errada na especificação por conta de você ter esse poder de verificar propriedades. Então, como eu disse no exemplo do sinaleiro, no semáforo, eu vou escrever uma especificação sobre o semáforo ali, tá? Como é que eu sei que ela tá certa? Eu vou lá, verifico propriedades, coisas básicas mesmo. Eventualmente, cada sinaleiro eventualmente vai ficar verde. Nunca vou ter mais de sinaleiro verde ao mesmo tempo. Então, você pensa sobre propriedades do seu programa e daí você verifica. Aí você tem um nível de confiança que a sua especificação está certa. E aí, beleza. E como que você pega, então, e como que isso te ajuda a resolver, né, bugs de verdade, né, de produção? Aí você tem que ter algum tipo de coisa que conecta a sua especificação com o teu software. Ou até você mesmo vai lá, né, e tenta escrever o teu software mais próximo possível ali da especificação, mas, enfim, existem formas de você conectar também a especificação com o software, que daí foi o que eu trabalhei na graduação e no mestrado, que eu posso explicar depois. Mas acho que essa é para você usar, né, de fato, o primeiro passo é você especificar o seu algoritmo, o seu sistema de algum método formal, e daí você escrever propriedades. E só de fato de você escrever propriedades e perceber e pensar sobre o sistema e perceber o que você espera dele, muitas vezes isso já é suficiente para você perceber bugs. Assim, a gente já viu na conferência de Telha+ esse ano, inclusive, teve uma pessoa da Nike que estava lá falando e mencionou justamente isso, assim, que no caso deles, só o fato de eles escreverem as especificações já foi suficiente para eles melhorarem muito e resolver vários bugs do software deles, só de pensar sobre o sistema. Muito interessante. E você falou que você ia falar um pouco mais sobre o seu trabalho de graduação? O que foi o seu trabalho de graduação? Então, meu trabalho de graduação, falei brevemente antes, né, mas eu quis pegar as especificações escritas em Telha+ e gerar código Elixir para elas, né? Então, quando você tem, por exemplo, uma ação no seu código, na sua especificação em Telha+, por exemplo, uma ação nos semáforos, né, falar de novo assim, o semáforo vira verde, né, que ele vai do vermelho para o verde. Então, isso lá no meu código Elixir, eu queria que fosse uma função que pega um estado onde o sinaleiro é vermelho e devolve um estado onde o sinaleiro é verde. E eu também quis fazer isso de forma que uma especificação Telha+ que descreve um sistema distribuído conseguisse, no Elixir, também ter vários processos e se comunicar de forma distribuída. A principal contribuição, acho, coisa que eu tive que perceber durante esse trabalho foi como você abstrair o não determinismo, né? Porque muitas vezes em sistemas distribuídos e, assim, eu quero dizer, em todos os cenários onde você está usando Telha+, de fato, como uma coisa útil, né? Não, por exemplo, nesse exemplo bobo dos semáforos, mas em algum sistema real, distribuído, concorrente, você vai ter não determinismo. Então, não determinismo é basicamente um estado onde você chega e tem mais de uma possibilidade. Né? Pensando no sistema web, você está lá no sistema web em qualquer estado, o usuário pode escolher clicar no botão de subir um novo dado, pode escolher clicar no botão de baixar um dado. Então, todo momento você tem não determinismo, que é alguma conexão com o mundo real, alguma coisa que vai te fazer ir de várias possibilidades para escolher um caminho. E eu não sabia como lidar com esse não determinismo no começo, assim, no meu trabalho. Minha primeira ideia foi assim, vou subir um processo para cada coisa, né? Então, basicamente, eu tinha um código ali no Elixir que ele fazia um monte de fork de processo, assim, né? Subia um monte de spawn link lá, subia um monte de processo fazendo um monte de coisa. Ele era um bom jeito de, por exemplo, achar algum caminho específico, né? Ele buscava, assim, fazer busca em largura. Mas não era muito útil isso para o que eu queria, assim. Então, algumas conversas ali com o pessoal da banca do minha graduação e tal, eu acabei escrevendo uma coisa chamada oráculo, que isola esse não determinismo. Então, o programa está ali se comportando, enquanto ele consegue executar os passos, ele vai se comportando normalmente, e quando ele tem alguma coisa que requer ou uma ação de usuário, ou algum I/O, ou alguma questão de processos rolando em paralelo que depende da ordem, qualquer coisa assim que na verdade não é explícito em Telha+, mas é algum não determinismo, né? Ele se conversa com esse outro processo que é o oráculo, que daí vai isolar toda essa questão, né? Então,
tem um oráculo lá que é um oráculo aleatório, ele vai lá, joga um número aleatório, devolve, escolhe aquele caminho de execução. Tem outro oráculo que faz aí com o usuário, então ele fala assim para o usuário, olha, tem essas possibilidades aqui, que está na máquina de estado, né? Tu está no estado tal, tu tem essas possibilidades de transições. Qual transição você quer escolher? Daí o usuário vai lá, dá um input dele e escolhe aquela transição. E tem outros oráculos que fazer um estudo de caso que ele se comunicava com o MQTT, eu usei uma biblioteca, o Tortoise, que faz comunicação MQTT no Elixir, ele se comunica faz os protocolos MQTT, que é um protocolo de internet das coisas, se comunica com sensores, né, que eu não fiz na planta de verdade, mas eram hipotéticos, se comunica com sensores para conseguir dados, e com base naquilo faz uma escolha, assim, né. Foi o primeiro trabalho mais aplicado, entre aspas, assim, que eu fiz, na minha graduação ali como artigo. E tu chegou a fazer algum teste nessa parte de concorrência, testando situações como black pressure, coisas do tipo, quando enche a mailbox, né, do processo de mensagem e a máquina não consegue responder, e aí você tem que mudar algumas estratégias de como você deve responder isso para que consiga tratar essa parte do black pressure, né? Porque você recebe tanta mensagem assíncrona que a própria VM não... Aliás, o próprio processo não consegue dar conta, né? Chegou a fazer testes com isso também? Eu não cheguei a fazer um teste, por exemplo, de carga ou lidar com cargas altas nesse trabalho. Principalmente, assim, eu peguei um trabalho implementado com base no artigo... um artigo feito na China sobre uma planta de verdade, que era uma questão de controle de bombeamento de água, onde eles tinham que, quando o tanque está muito cheio, daí para de bombear, quando fica muito vazio, bombeia liga mais bombas. E eles não mencionavam nenhum tipo de problema de carga, assim, era, por exemplo, um problema bem simples, na verdade, com poucos sensores e poucas mensagens, isso era uma coisa que precisava escalar, entende? Eu já trabalhei, sim, com sistema de back pressure, eu implementei, na verdade, sistema de back pressure no meu trabalho anterior, que era com sistemas distribuídos, eu implementei em Ruby, mas nesse trabalho não cheguei aí nesse nível de teste de carga, porque não parecia muito no escopo, assim. Mas é uma boa consideração, assim, né, para você pensar se o sistema chega nesse nível, então é uma coisa que você precisaria, por exemplo, especificar e garantir que está correto. Sim, sim. E aproveitando, dando continuidade na pergunta da Cristine, tu poderia falar como que foi o teu trabalho, né? O que foi sobre o teu trabalho de mestrado? Legal. Sim, o meu trabalho de mestrado, na verdade, foi uma continuação do TCC, né? Eu emendei meu mestrado com a graduação. E foi uma continuação bem natural, na verdade, porque eu fiz a geração de código e eu queria fazer a geração também de testes unitários para aquele código. Então, essa era a minha ideia. Os testes unitários, eles ajudam com duas coisas. Primeiro, a garantir que o código que eu gerei está de fato certo, porque eu não tenho exatamente garantias. Seria muito difícil para mim escrever uma prova de que o código que eu produzo, ele é equivalente à especificação, né? É possível, mas isso seria talvez um trabalho de doutorado que eu talvez faça um dia muito no futuro, assim. Então, como eu não tenho essa prova, e talvez eu possa, né, ter cometido erros ali na minha geração, os testes, eles acabam ajudando até eu a validar meu próprio trabalho, mas principalmente, assim, se eu gerei um código. O código que eu gero, ele é bonito, assim, ele é legível, a pessoa consegue entender, não é aquele código gerado que é um monte de bagunça, assim, que não dá para compreender. Então, a ideia dele é que precisa ser legível e compreensível, assim. E daí, a ideia é que o programador, ele é a pessoa que está trabalhando com aquele código gerado, ela possa mudar o código. Então aqui, na verdade, ele gerou esse negócio aqui, mas não precisava, talvez, eu posso melhorar um pouco, fazer uma otimização aqui. E a ideia é que os testes, então, eles ajudassem a manter aquela correspondência com a especificação formal, porque os testes, eles são gerados também a partir da especificação formal. Acaba sendo um pouco mais rica a informação dos testes, porque eu não uso só o arquivo .tla+. Eu uso também a informação que os model checkers computam. Então, eu acabo pegando alguns outputs dos dois model checkers. Alguns eu pego do TLC, que é o model checker o primeiro que teve, né, que é feito pela Microsoft Research, mantido pela Microsoft Research, desculpa. E o model checker que é feito ali na empresa que eu trabalho, eles operam de formas bem diferentes, então eu pego a informação dos dois para fazer geração de testes. Então, eu acabei fazendo testes unitários, que são basicamente, eles vão pegar, né? Então, eu traduzi aquelas
transições, aquelas ações para funções. Então, para cada transição, para cada estado no meu sistema de estados, para cada estado, eu faço um teste unitário que fala assim, quando eu estou nesse estado, as possíveis transações que eu posso fazer são exatamente igual ao do meu modelo. Né? Então, eu tenho um grafo lá que o meu TLC gera para mim, um grafo com todos os estados de transições, e eu faço teste unitário no meu código gerado, falando, olha, para cada um teste unitário para cada estado, e falo, olha, quando eu estou nesse estado, quero que seja possível ser feitas exatamente dessas transições. Então, se eu executar a minha função a partir delas, eu quero que esse aqui seja exatamente os resultados, nenhum a mais, nenhum a menos. Esses são meus testes unitários. Meus testes de integração, eu acho que eles são muito mais interessantes, na verdade, que eu acabei me deparando ali durante o mestrado que eu poderia fazer. Eles basicamente vão pegar um contra-exemplo. Então, um contra-exemplo, eu falei antes, é sobre quando você manda um modelo e uma propriedade para o model checker, e aquela propriedade não é satisfeita, o model checker te responde com um contra-exemplo. Então, eu mandei lá não pegar fogo, e ele falou, não, se você fizer A, B, C, Z, depois pega fogo. Então, ele vai te mandar esse contra-exemplo, então esse trace do teu programa. E o meu teste de integração, ele trabalha com esses traces como input. Então, você estava lá debugando sua especificação, fazendo várias verificações, você tem uma série de contra-exemplos ali que você tem interesse, que são importantes para você. Então, você pega esse contra-exemplo, dá para o meu gerador de testes, ele vai gerar um teste de integração que vai se comunicar ali com os processos inerentes à geração de código, vai orquestrar esses processos para que eles reproduzam aquele trace no sistema real mesmo. Isso eu acho que é o mais interessante, porque ele permite que os bugs que a gente encontra com métodos formais, eles possam ser reproduzidos no sistema real, assim. Porque hoje em dia é um pouco complicado, às vezes a gente está lá, escreve uma especificação para o sistema, encontra um bug, daí a gente vai lá, explica para uma pessoa qual que é o bug, mas ela fala, não vai acontecer, não é assim, é difícil a gente mostrar, olha, não, tá aqui, tá acontecendo, olha aqui, eu tô reproduzindo ele para você. Então é um problema real, assim, que eu acho que isso pode ajudar a resolver. E aí também queria comentar que, inclusive, eu comecei esse meu trabalho de mestrado em 2020, sobre geração de teste, com base no modelo TLA+. Então, eu já tinha escrito uma proposta e tal. E quando eu fui para a conferência, lá em outubro de 2020, eu percebi duas outras pessoas fazendo o mesmo tipo de trabalho. Uma pessoa na Microsoft Research, que, na verdade, ela é uma mulher que ela já tinha, a Domini, ela já tinha terminado, meio que largado esse trabalho, porque ela percebeu alguns problemas de escalabilidade, que sim, eu reconheço que existem, assim, né, no meu mestrado, inclusive, quando foi com a explosão de estados. E a outra pessoa que fazia esse tipo de trabalho era uma pessoa ali da empresa que eu estou agora. Então, também na empresa que eu estou é desenvolvido esse sistema de geração de teste com base em modelo. Com o mesmo princípio que eu escrevi, só que eles não têm geração de código na empresa, né? Então, na empresa não tem um sistema de geração de código, só tem a geração de teste. Então, basicamente, pega um trace desse, um contra-exemplo, e gera um JSON ali com alguns passos e tal, e daí você vai ter que ir lá pegar o seu programa, ler esse JSON de alguma forma e reproduzir esse JSON ali como teste no seu programa. Porque normalmente não tem como gerar teste para um código aleatório. Eu conseguia gerar teste que na hora já rodava no meu mestrado, porque eu estava testando o código que eu mesmo gerei. Então eu sei a estrutura, eu sei quais são as interfaces, eu sei como eu faço o harness do teste ali. Ali na empresa é dessa outra forma, mas eles também têm um produto que foi lançado esse ano, chama Atomcraft, e ele é especializado em reproduzir reproduzir traces de modelos dentro do ecossistema ali da blockchain que a gente trabalha, que chama Cosmos, né? Então, ele tem uma série de bibliotecas ali para se conectar com as blockchains, seja de produção, seja de teste, ou até subir uma blockchain para você testar, e aí você consegue reproduzir esses traces que você tem no modelo num sistema real ali dentro da blockchain. Então, é parecido com o que eu fiz, assim, de um jeito um pouco diferente, mas foi interessante que eles acabaram realmente me chamando para a empresa, provavelmente porque eu já estava trabalhando com coisa bem parecida com o que eles trabalham, assim. De fato, é uma coisa bem complicada, às vezes, você achar um bug e conseguir reproduzir os passos para que você consiga, toda vez que você seguir essa sequência de passos, né, essa sequência de estados, chegar naquele bug muito específico, onde ele não é um bug determinístico, né? Só é muito difícil de reproduzir. Eu acho que talvez
o TLA+, para essas situações seja bem bacana, até mesmo para garantir como teste de regressão. Sim, eu falo, inclusive, em teste de regressão, assim, porque é bem isso, né? Você descobre um cenário que você... Às vezes você não sabe o que você não quer, né? Você não sabe o que pegar fogo significa. Mas aí, quando você descobre, não, eu não quero que aconteça esse cenário aqui. Eu não quero, por exemplo, que um usuário consiga logar se a senha, usuário e a senha estão errados, né? Então, você vai lá, escreve a propriedade e você, se você tiver algum erro, você consegue exatamente os passos que te levam àquilo. Claro que, como você falou, se for não determinístico, aquela coisa que está causando no determinismo nem sempre a gente consegue controlar, né? No cenário onde você está gerando código a partir da especificação, tudo é controlável, né? Então, a ordem das coisas toda é controlável, tudo aquilo é controlável. Então, se você tem, por exemplo, um determinismo, dependendo da ordem que dois processos se executam, o seu trace vai falar, olha, esse processo aqui executou tal coisa antes do processo 2 executar essa outra coisa. Esse é o seu trace. Como que você vai reproduzir isso? Às vezes não vai ser tão trivial, né? Como você vai reproduzir isso no sistema real. Mas, conforme a abstração que você dá, porque você está especificando, você consegue reproduzir. Então, eu queria fazer uma pergunta agora, que já que a gente está quase terminando, é sobre fazer mestrado, né? Em algum momento você estava terminando sua graduação e você decidiu, vou fazer mestrado. Você lembra, você pode nos falar um pouco sobre como foi essa decisão? Posso? Então, assim, acho que eu devo começar dizendo que eu me arrependo. Eu acho que para mim não foi o momento certo, porque eu estudei direto, não parei, assim, né? Então fui desde o pré, até entrei mais cedo na escola, por isso que terminei mais cedo, eu entrei na faculdade com 16 anos, não parei, né, de estudar, e quando terminei a faculdade, várias pessoas me disseram, Gabi, eu sempre quis fazer mestrado, sempre tinha na cabeça que eu queria fazer mestrado, e daí as pessoas falaram, Gabi, tu quer fazer mestrado? Faz agora, porque depois, se tu ficar parada, não vai conseguir voltar. Então, muita gente me falou isso, assim. E eu acreditei e fiquei, vou agora que eu tô no embalo, assim. Mas eu tava no embalo mais sobrecarregada, né? Então, eu já tava trabalhando, no último 1 ano e meio da graduação, eu tava trabalhando 8 horas por dia e estudando, então eu já tava naquela situação. Então, quando eu entrei no mestrado, foi, tipo, mais sobrecarga, mais complicação. Gostaria que eu tivesse feito depois um tempo com uma cabeça mais limpa, provavelmente seria um trabalho melhor e mais saudável para mim. Assim. Fico muito feliz que eu consegui terminar, assim, por alguns momentos eu achei que eu não ia conseguir, por conta de muita coisa para fazer ao mesmo tempo, muita coisa acontecendo. Fico feliz que eu consegui terminar, mas acho, assim, que hoje eu tenho a sensação, assim, eu quero ter tempo para fazer minha pesquisa, porque no mestrado eu senti que foi tudo muito apressado, porque eu deixava as coisas para cima da hora, eu tinha que fazer tudo com pressa, e não ficou como eu queria, várias coisas, assim. Então, hoje eu estou num momento que eu quero fazer pesquisa com calma e sem essa coisa da deadline, para ver como é que dá, né? Talvez eu não faça nada, mas, assim, sem o prazo de entrega, como é que será que vai ser minha pesquisa, né? Eu queria fazer isso assim, então eu não tenho planos de fazer doutorado tão cedo, assim. Se eu fizer um dia, vai ser daqui 10 anos, no mínimo, assim. Certo, então você já me respondeu a questão que eu ia perguntar do doutorado. Sobre a questão de concluir o mestrado, realmente eu acho que, principalmente no caso, você está num mestrado acadêmico, né? Apesar de ser um mestrado em computação aplicada, é um mestrado acadêmico. Uhum. Então meio que espera que os alunos e alunas tenham dedicação exclusiva. E no caso você não tinha, não era isso? É isso, exatamente. Na verdade, eu não tinha dedicação exclusiva no final da graduação. Apesar de ser um curso integral, eu também tinha um trabalho com horário flexível, então eu fazia uns horários mais loucos possíveis, né, para revisar entre ir para aula e trabalhar. E depois no mestrado também foi dessa forma. Na verdade, eu tinha expectativa que ia ser bem mais corrido, porque ficar indo para aula às 4 da tarde, depois voltando a trabalhar. No fim foi mais tranquilo, porque com a pandemia, as aulas ficaram remotas. E as disciplinas, na verdade, eram bem básicas, assim, porque eram conteúdo que eu já tinha tido na graduação, a maior parte das disciplinas era conteúdo que eu já tinha na graduação, então tinha dificuldade nas disciplinas, então essa parte foi tranquila. Mas eu acho que eu fiz um trabalho com escopo grande, assim, pro mestrado, e ter a disciplina e ter tempo de conseguir fazer as coisas do trabalho de dissertação e de desenvolvimento e tal, foi mais complicado, assim, essa parte. A parte das aulas acho que foi bem tranquilo. O que foi minha dificuldade foi esse trabalho, assim, que eu queria que ficasse muito bom, e
era bem ambicioso e descobertas, das coisas não dão certo, daí acontece aquele desespero, assim, e foi muita coisa. Ficou muito pra cima da hora, assim, e tive que dar um jeito. Mas consegui terminar e deu tudo certo. Acho que ficou bacana para demonstrar as ideias que eu tinha, assim, ficou legal. E eu vi que tem um artigo, né, no Simpósio Brasileiro de Teste de Software Sistemático Automatizado. Já é com os resultados da dissertação? Sim, esse... eu submeti ele, acho que menos de um mês antes de enviar meu texto de dissertação. Então, assim, ele não tem todos os resultados, mas a grande maioria, assim, tem alguns exemplos a mais na dissertação e algumas melhorias, mas ele está praticamente completo aqui com os resultados da dissertação. Legal. Então, sobre essa questão de dedicação exclusiva e de como é difícil realmente, tem muita gente que desiste, tanto de mestrados acadêmicos quanto profissionais. Eu falo dos profissionais porque eu estou num profissional e, no nosso caso, a gente já espera que o aluno trabalhe. Mas, por outro lado, mesmo esperando isso, é complicado. A gente tem bastante evasão. Mas aí, citar... uma coisa também, talvez você não saiba, talvez nossos ouvintes não saibam, mas, por exemplo, eu sei que a empresa do José Valim, a Dashbit, onde a Cristine trabalha, ela está patrocinando uma bolsa de doutorado lá, eu acho que é na França. Alguém que está trabalhando com tipos... Set theoretic types, uma coisa assim. Assim, só para dizer que tem gente em dedicação exclusiva trabalhando com Elixir no doutorado. E existe essa iniciativa chamada Pesquise com Elixir. Eu vou deixar o link na descrição, né? pesquisecomelixir.com.br, onde as pessoas podem... que assim, não funciona se alguém que estiver nos ouvindo quiser fazer mestrado, vai ter que entrar em contato com algum professor ou professora, claro, que submeta o projeto para conseguir a bolsa para a pessoa trabalhar com algo relacionado a Elixir. Provavelmente deve estar aberto a BIM também, mas eu sei que com Elixir é certeza, né? Eu só não lembro qual é o valor da bolsa, que é um dos grandes problemas também hoje em dia, é que o mercado está tão aquecido, né, que o valor da bolsa, por exemplo, da CAPES, é um negócio ridículo, né, R$1.500. Mas, aqui tá falando, é faixa de 1.600 a 2.300 mensais, dependendo da localização e do tipo de bolsa, né? Mas que fala aqui que é regulado pela universidade. Mas eu sei que tem universidade que consegue pagar mais, né? Eu acho que depende... sim, lembrei, a outra coisa que eu ia falar é que a Erlang Ecosystem Foundation também patrocina a bolsa de mestrado, então... Se alguém quiser, tem um esquema não é o termo certo, mas tem uma forma de pedir essa bolsa que você consegue lá, né? O esquema parece que é uma coisa ilegal, mas tem um formulário de stipends, de auxílio, né? Que você pode dizer, quero fazer um mestrado em Elixir, tem um orientador aqui, quero uma bolsa de $1.000 por mês. Tem como você fazer esse pedido. Quem tiver interesse, me procure que eu digo como fazer. Inclusive, posso fazer um comentário? Claro. Depois que eu fiz essa apresentação onde eu consegui um emprego ali na Informal Systems, o José Valim também veio conversar comigo, justamente buscando se eu gostaria de ter algum apoio na pesquisa ali do mestrado, né? Eu expliquei para ele que eu já estava por vias de terminar e já estava trabalhando e não ia funcionar muito bem. Mas ele também abriu esse convite, assim, né? Se eu conhecesse alguém que tivesse esse interesse, assim como você falou, né? Então, realmente está procurando gente interessada em fazer pesquisa, trabalha na área de Elixir para ajudar, né, com bolsa ali através das universidades. Joia. Então, Gabriela, muito obrigado por participar do Elixir em Foco. Você quer deixar uma mensagem final para a comunidade brasileira ou falante português de Elixir e, quem sabe, de TLA+, que estiver nos escutando? Legal. Olha, eu me sinto um pouco de fora, né? Porque eu não sou muito da comunidade Elixir aí, apesar de ter sido mencionado, acho que nos últimos 2 CodeBeam ali por causa desse trabalho, mas eu acabei mais tangenciando um pouco o trabalho com a linguagem, mas eu sempre gostei muito de linguagens formais, então eu admiro muito, assim, a comunidade, todo mundo que está querendo aprender, acho que está no caminho certo, justamente por ser uma linguagem funcional, que eu acho que é para onde a gente está tendendo aí, eu acho que é um tipo de raciocínio muito legal também. E, assim, quem gosta de linguagem funcional tende a gostar também de métodos formais, assim, da minha experiência, assim, de conhecer as pessoas. Se você tiver interesse, quiser dar uma olhada
como é o TLA+, se quiser falar comigo também para conhecer essa nova linguagem que eu estou desenvolvendo, que parece ainda mais com a linguagem funcional, pode entrar em contato comigo no LinkedIn, acho que o Adolfo pode deixar ali, né? E acho que é isso, assim, a comunidade, acho muito legal a comunidade de Elixir por esse fato de ser funcional, acho que está num ótimo caminho e desejo sucesso aí para todo mundo ouvindo. Espero que tenham tirado algum proveito aí do que eu falei. Um grande abraço, Gabriela, e para todas as pessoas que nos escutam, até o próximo episódio do Elixir em Foco. Obrigado por escutar mais um episódio do Elixir em Foco. Estamos no Twitter, @Elixir em Foco, e temos um site, elixiremfoco.com. Até o próximo episódio.